Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da questão 29 da Canguru 2024 do nível B. Lembrando que se você quiser ter acesso a um preparatório completo para essa Olimpíada, acesse primeiro o link da descrição, beleza? Então vem comigo, vamos fazer a resolução dessa questão 29. Olha só o que diz. Emília está brincando com as 7 peças de um quebra-cabeça de largatas. Ela quer montar uma largata que tenha uma cabeça, uma cauda e uma, duas ou 3 peças entre a cabeça e a cauda. Então vai ter que ter a cabeça, a cauda e no meio tem que ter uma, 2 ou 3, certo? E a pergunta é, né, olha só, quantas largatas diferentes Emília pode montar com as peças acima sem virar as peças do outro lado? Então olha só, galera, a gente tem que fazer 3 possibilidades, né? Basicamente se a nossa largata tiver somente uma peça no meio, quantas possibilidades tem? Ou, se a nossa largata tiver 2 peças no meio, quantas possibilidades tem? Ou, 3 peças no meio, beleza? E como é ou, né, é uma possibilidade ou outra, no final a gente vai ter que somar todas essas possibilidades, certo? Então vamos lá. Com uma peça no meio, se você observar aqui, ó, vamos observar as nossas peças antes, né? Observe que, em relação à cabeça, eu posso utilizar qualquer uma dessas 2 cabeças, né? Isso aí é tranquilo. Em relação à peça que vai ficar no meio, eu não posso utilizar qualquer uma dessas 3 peças que estão aqui. Por quê? Se você observar as caudas, né? As nossas caudas aqui, ó, que são 2, os encaixes dessas caudas, eles só encaixam nessa peça aqui, ó, com o círculo, beleza? Ó, exatamente o mesmo encaixe, tá vendo? Então, eu só posso utilizar para uma possibilidade, né, que a gente vai calcular primeiramente, somente essa peça. Eu não posso utilizar nenhuma outra peça no meio, certo? E a gente sabe que o total de possibilidades é igual à multiplicação das possibilidades individuais, né? Então, o que a gente pode fazer assim, ó. Eu tenho quantas possibilidades para a cabeça, eu tenho quantas possibilidades para o meio, e eu tenho quantas possibilidades para a cauda. A gente pode fazer assim. O total de possibilidades é igual ao produto, à multiplicação dessas possibilidades individuais. Isso aí é nosso princípio multiplicativo, né? Então, para a cabeça, eu tenho 2 possibilidades. Observe que a gente consegue encaixar, né, as 2 cabeças na peça que a gente vai usar no meio. Tranquilo. Observe que a peça do meio, né, no meio, eu só tenho uma possibilidade, porque as outras não encaixam a cauda. Então, só tenho uma possibilidade. E para a cauda, se você observar, eu tenho 2 possibilidades, porque as 2 caudas encaixam naquela peça com um círculo, certo? Então, para a cauda, eu tenho 2 possibilidades. E o total de possibilidades vai ser o produto, a multiplicação dessas possibilidades individuais. Então, a gente vai precisar fazer 2 vezes 1 vezes 2, que dá isso mesmo, 4. Então, eu tenho 4 possibilidades diferentes de largatas com somente uma peça no meio, beleza? E a gente vai utilizar esse raciocínio para fazer também a com 2 peças no meio e com 3 peças no meio, tranquilo? Então vamos lá, ó. Com 2 peças no meio a gente vai ter cabeça, temos a primeira peça do meio, teremos a segunda peça do meio e teremos a cauda, beleza? Então, para a cabeça eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 2 possibilidades de cabeça. Ela encaixa em qualquer uma aí das nossas peças que vão ficar no meio, né? Então, eu tenho 2 possibilidades de cabeça. Para a primeira peça da cauda e para a segunda peça da cauda, da cauda não, antes, né, do meio, na verdade, a gente tem que notar uma coisa. Lembre-se que eu só consigo encaixar as caudas que estão aqui nessa peça. Eu só consigo encaixar nessa peça. Então, obrigatoriamente, ela terá que ficar antes da cauda, certo? Então, se obrigatoriamente ela terá que ficar antes da cauda, significa que aqui na nossa segunda peça, que é o que fica antes da cauda, a gente só pode ter uma possibilidade, que é justamente aquela peça com o círculo. Tranquilo? Essa daqui, ó. Acima do 18, beleza? Então, tranquilo. E para a primeira peça que vai ficar entre a cabeça e essa peça fixa, a gente pode tanto utilizar a peça do triângulo quanto a do quadrado. Então, eu tenho 2 possibilidades, né? Então, aqui na primeira peça, eu posso colocar um 2 de 2 possibilidades. Beleza. Só falta saber agora da cauda, né? Quantas possibilidades eu tenho para a cauda? Eu tenho 2.
quadrado e o círculo, né? Então eu tenho aqui duas possibilidades para a cauda. Ok. O total de possibilidades é a multiplicação dessas possibilidades individuais. Então a gente vai fazer 2 vezes 2 vezes 1 vezes 2, que resulta em 8. Beleza. A gente já fez aí basicamente, né, de uma possibilidade, de duas. Agora quando a gente tiver 3 peças entre a cabeça e a cauda. Então a gente vai ter basicamente aqui, ó, cabeça, primeira peça, segunda peça, terceira peça, opa, ficou torto, né? Terceira, nossa, agora sim. Terceira peça e cauda, beleza? Então a gente vai ter justamente isso. Eu vou até colocar a legendazinha embaixo aqui, ó. Temos cabeça, primeira peça, segunda, terceira e cauda. Beleza. Quantas possibilidades eu tenho para a cabeça? Ainda assim, 2 possibilidades. Ok. Se a gente comentar sobre a terceira peça, o que vem antes da cauda, só existe uma peça que eu posso encaixar lá, né? É a peça ali, ó, com o nosso círculo, acima de 18. Então, eu só tenho uma possibilidade para a terceira peça. Para a cauda, eu tenho quantas possibilidades? Tenho 2. Então, eu tenho 2 possibilidades para as caudas, ok? Agora, observe que, para colocar aqui na primeira peça, eu tenho 2 possibilidades, né? Eu posso colocar tanto com a peça quadrada, quanto com a peça triangular. Então, eu tenho 2 possibilidades para colocar aqui. Só que colocando, né, uma dessas possibilidades, só resta uma possibilidade para colocar no outro lá. Então, eu posso colocar, por exemplo, a do triângulo e depois a do quadrado. Ou eu posso colocar a do quadrado e depois a do triângulo, certo? Então, eu tenho 2 possibilidades para essa primeira, mas isso implica que eu só vou ter uma possibilidade para a próxima, certo? Que é exatamente essa aqui da segunda. Ok, então a gente só precisa fazer o quê? Multiplicar, né? Então vamos lá. 2 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2 dá 8 também, né? Então a gente tem que, para uma peça entre a cabeça e a cauda, a gente tem 4 possibilidades. Para 2 tem 8 e para 3 também tem 8. Então o total de possibilidades é só a gente somar essas, beleza? Então a gente vai ter que o total de largatas vai ser 4 mais 8, que dá exatamente 12, mais 8 dá 20. Pronto. Então a gente tem 20 largatas diferentes, logo o nosso gabarito aqui. Isso mesmo, é a nossa alternativa E, beleza? Uma questão bem elaborada, fiz com bastante calma para que você possa entender todo o passo a passo, beleza? Lembrando, né? Se você quiser ter acesso a um preparatório completo e aprender dessa forma, primeiro link da descrição, beleza? Te vejo então na nossa 30ª questão.